Boa noite, meninos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, durante essa pandemia. Bom, eu vou passar alguns vídeos para vocês, inicialmente recapitulando o que nós já estudamos, desde cargas elétricas até a lei de Gauss, e na segunda semana nós vamos entrar com o potencial elétrico. Inicialmente essas aulas vão ser gravadas porque a atividade que nós tínhamos disponível no Moodle para a webconferência, ela foi retirada. Então, agora estou vendo outro sistema que dê para a gente fazer as aulas, as videoaulas, e poder, as webconferências, e poder gravá-las. Algum aplicativo que seja gratuito que a gente possa fazer isso. Bom, vamos rever as cargas elétricas? Bom, todo material, ele é carregado. Só que ele, na maior parte do tempo, né, é neutro, porque ele contém a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Por exemplo, esse lápis, ele tem cargas milhões de prótons, milhões de elétrons e de nêutrons. Nêutrons, como o próprio nome diz, é neutro. Agora, essa mesma quantidade de cargas positivas, que são os prótons, e de cargas negativas, que são os elétrons, que constituem os átomos, que constituem as moléculas, que constituem esse material, se eu pegar e atritar com algum material esse lápis, eu vou estar ou arrancando elétrons ou cedendo elétrons. Depende do material, dos dois materiais que estão em contato. Deixando esse lápis carregado, após ter atritado. Ou seja, ele vai ter uma carga em excesso, além das que ele já possuía, ele vai ter mais um pouco de elétrons, se ele receber elétrons. Ou ele vai ter menos elétrons, ficando carregado positivamente. Nesse caso, ele doou elétrons para o objeto que o atritou. Então, uma vez que a gente atrita o objeto, arrancando elétrons, e ele ficou carregado positivamente, se eu aproximar, como está nessa figura, de um pedacinho de papel, a gente vai ver que esses papéis vão ser atraídos. Depende da densidade desse papel, né, gente? Porque se for um papel muito pesado, a força elétrica não vai ser suficiente para puxar um papel bem massivo. Porque o peso vai ser maior do que a força elétrica. Se vocês observarem do lado aqui, nós temos um vidro, um material não condutor, preso num fio não condutor, ele foi atritado, cedeu elétrons, ficando carregado positivamente. Um outro vidro aqui também cedeu elétrons, ficando carregado positivamente, ficando com mais prótons do que elétrons. Se nós aproximarmos esses dois materiais, a gente vai ver que esse vidro vai fazer uma rotação, porque ele está pendurado em um fio. Vai fazer um movimento devido à força de repulsão que existe entre os dois. Então, foi observado que materiais que estão carregados com cargas positivas se repelem, carregados com cargas, se os dois estivessem com cargas negativas, também iriam se repelir. Mudando o material aqui, nós vamos ter um plástico que está carregado negativamente e o vidro positivamente. Quando aproxima, a gente vai ver que o fio girou no sentido contrário, ou seja, esse bastão de vidro foi atraído pelo plástico, mostrando que cargas opostas se atraem, objetos carregados com cargas opostas se atraem. Como eu estou falando em condutores, não condutores, semicondutores, ou seja, os materiais, eles podem ser classificados dessa maneira. Bom, os condutores são, na maior parte, os metais, eles têm, na última camada do átomo que constitui as moléculas que constituem esse material, na última camada dos elétrons, nós temos os elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo.
Se eles estão fracamente ligados ao núcleo, a gente pode considerar esses elétrons como elétrons livres. Geralmente a gente fala elétrons livres. Eles estão livres para se movimentar através desse material. Nós temos materiais isolantes, que são não condutores. Plástico, vidro, água destilada. Esses materiais, os elétrons não estão livres para se movimentar. Então, por maior que seja o campo elétrico, que eu vou falar mais tarde para vocês, aplicado a esse material, não vai fazer com que os elétrons se movimentem dentro de um não condutor. Os semicondutores, que são materiais que possuem propriedades intermediárias, eles vão ser muito usados por vocês futuramente, que a maioria dos dispositivos eletrônicos usam semicondutores. Exemplo, nós temos o silício e o germânio. Os supercondutores são os materiais que não têm nenhuma resistência à passagem dos elétrons. A força eletrostática é uma força conservativa, mas o que tem resistência é o meio em que os elétrons vão se movimentar. Então, em um material condutor, por exemplo, um fio de cobre, os elétrons vão encontrar resistência ao se deslocar dentro do fio. Eles vão colidindo com outros elétrons, vão colidindo com outros átomos e encontrando resistência para fluírem, mas fluem. Agora, nos não condutores, nos isolantes, a resistência é muito grande, eles não conseguem se movimentar. Nesse exemplo aqui, nós temos o plástico, que foi carregado, por exemplo, por atrito, onde, ao atritá-lo, foi doado elétrons para o plástico, ele ficando com mais elétrons do que ele tinha anteriormente, ficando carregado negativamente. Nesse outro aqui, nós temos uma barra de cobre neutra, ou seja, a mesma quantidade de prótons nós temos de elétrons. Mas o que acontece? Acontece que quando nós aproximamos o plástico carregado negativamente, ele vai repelir os elétrons do cobre. Lembra que os elétrons em um material condutor, eles são livres para se movimentar? Então, eles vão se movimentar para distante dos outros elétrons, vão ser repelidos pelos elétrons do plástico, vindo parar na outra extremidade, ficando os prótons onde eles estavam anteriormente. Isso faz com que os dois lados aqui se atraiam. Agora, nós estamos falando de força entre os objetos carregados. Então, nós temos uma lei chamada Lei de Coulomb, que ela é associada à carga elétrica que os objetos possuem em excesso. Então, nós podemos calcular a força entre partículas carregadas usando a Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb nada mais já que é uma força, ela é um vetor, então a constante vezes a carga 1, o objeto 1, vezes a partícula carregada 2, a partícula carregada 1, vezes a carga da partícula carregada 2, dividido pela distância entre as duas partículas. E essa força atua na direção radial entre elas, uma linha que liga as duas partículas. Esse R aqui é um vetor unitário. Vocês lembram lá quando vocês estudaram em cálculo ou em física 1, que nós tínhamos o vetor unitário IJK? Ou seja, o vetor I era na direção X positivo, o vetor J na direção Y positivo e o vetor mais K na direção Z positiva. Esse R aqui, e o módulo de IJK era 1. Esse R aqui é o vetor unitário,
Esse acento circunflexo em cima do R indica que ele é unitário. Ele só está dizendo que ele tem módulo igual a 1 e que está na direção do raio que liga as duas partículas carregadas. No sistema internacional, a unidade de carga é o Coulomb. Essa constante que está aqui dentro da lei de Coulomb, ela é dada por 1 sobre 4πε0. O ε0 é uma constante elétrica chamada de constante de permissividade no vácuo. Ela tem um valor de 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por metro vezes por Newton vezes metro quadrado. Se essas duas cargas, Q1 e Q2, estivessem em um local que não seja o vácuo, o ε0 seria a constante de permissividade daquele meio. Corrente elétrica nós vamos estudar só mais à frente, eu acho que no capítulo 27. Mas nós precisamos entender um pouquinho o que é a corrente para entender o que é a relação dela com a carga. Bom, se nós pegarmos um fio de cobre e estiver aplicada uma diferença de potencial, logo nós vamos ter uma corrente através desse fio, fluindo nesse fio. Na realidade, o que é a corrente? Se eu pegar uma seção desse fio, a quantidade de carga por unidade de tempo que atravessa essa seção é a corrente. A corrente ela é dada em ampere, que é Coulomb por segundo. Quantos coulombs por segundo está atravessando uma determinada seção de um fio? A lei de Coulomb ela obedece o princípio da superposição. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver N cargas, cada carga vai estar fazendo uma força sobre a outra carga. Se eu quiser saber a força resultante sobre uma carga, basta eu somar vetorialmente a força que cada uma carga exerce nessa que eu gostaria de saber a força resultante sobre ela. Eu calculo individualmente as forças que cada carga exerce sobre a carga 1, por exemplo, e faço a soma vetorial. Lembrando que a direção e o sentido dessas forças vai depender se direção radial entre as duas cargas, sentido, se estiver atraindo ou se estiver repelindo a carga que você está observando. Por exemplo, você tem uma carga aqui, tem uma outra aqui. Essa carga aqui é positiva, essa daqui é negativa. Eu quero saber a força sobre essa daqui. Então, essa carga vai, se ela é negativa, ela vai atrair a positiva. Então, a força vai estar no sentido da negativa, na direção radial, apontando no sentido da negativa, porque essa carga positiva está sendo atraída para perto da negativa. Se nós tivermos uma distribuição de cargas em uma casca, nós temos, se essa distribuição for uniforme, né? Uma casca com uma distribuição uniforme de cargas atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora, como se toda a carga da casca estivesse localizada no centro da casca. Toda a carga dessa casca estivesse localizada no centro, ela vai atrair uma outra carga que esteja externa. Agora, se a partícula carregada está dentro dessa casca, que tem uma distribuição uniforme de cargas, a casca não exerce nenhuma força sobre essa partícula, independente do local onde ela estiver. Bom, nós já falamos sobre isso. Nós temos que calcular individualmente a força sobre que cada partícula exerce, cada partícula carregada exerce sobre a partícula a qual a gente quer saber a força resultante.
Nesse exercício aqui, ele é interessante porque ele pede para nós colocarmos um próton numa... Não, este daqui. Ele pede para nós colocarmos um próton em uma posição em que ele fique em equilíbrio. Se nós olharmos aqui, olha, nós temos uma carga positiva, Q1, uma carga negativa, Q2, e queremos colocar em algum lugar o próton, que é carga positiva. Se eu colocar aqui no meio, como é essa letra B, a gente vai ver que Q2 vai atrair o próton e Q1 vai repelir o próton. Então, entre Q1 e Q2 não há possibilidade de termos este próton em equilíbrio, porque as duas forças estão apontando em o mesmo sentido. Se nós colocarmos do lado esquerdo de Q1, mesmo que as forças tenham sentidos contrários, elas nunca vão ser... o próton nunca vai estar em equilíbrio, porque sempre F1 vai ser maior que F2. Basta vocês olharem que a distância entre o próton e a força ela é inverso do quadrado da distância. Então, quanto maior o R, menor a força. O único lugar possível de estar em equilíbrio é do lado direito de Q2. Nesse ponto aqui, elas podem se cancelar. Então, primeiro você analisa o local onde ela pode se cancelar, para depois fazer uma igual a outra e achar o X que você quer. Ou seja, a posição que você deve colocar o próton para que ele fique em equilíbrio. Foi chamado, nesse caso aqui, foi chamado de x ao quadrado, de x, Q1, Q2 é menos 2Q2, então, aqui é Q2. Q2 está a uma distância x menos L, L é a distância entre as duas cargas, então x é de Q1 até o próton, por isso que está o x ao quadrado aqui, e depois de Q2 até o próton vai ser o x menos essa distância L. Então, você tem Q1 vezes o próton sobre x ao quadrado, Q2 vezes o próton, vezes a carga do próton, sobre a distância entre eles ao quadrado. A carga ela é quantizada, não no sentido da mecânica quântica. Nós estamos falando quantizada no sentido dela ter um quanto, uma quantidade, ou seja, a carga, um objeto, a partir do momento que você eletriza esse objeto, ele vai ter uma quantidade de carga, onde essa carga é N vezes a carga elementar. Essa carga elementar é a carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga do próton e é o negativo da carga do elétron. Esse número aqui só pode ser inteiros. Então, a carga desse objeto é um número inteiro vezes a carga elementar. Existem partículas com cargas menores do que elementar? Existem sim. Os quarks, por exemplo. Só que eles ainda não existem isolados na natureza. A gente consegue isolar o elétron, o próton, mas não tem ainda, essas cargas não existem sozinhas, isoladas. Elas estão no núcleo, dentro de um próton, por exemplo, dentro de um próton e dentro de outras partículas também. São várias partículas que são compostas pelos quarks. O próton é uma delas. Dentro do próton nós temos 3 quarks, o up e o down. Dentro do nêutron, nós temos o down e o up. Dentro do elétron, nós não temos nada. Ele é considerado, até o momento, uma partícula pontual.
Quando a gente fala a carga de uma esfera, a carga foi transferida, a carga acumulada, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não podemos esquecer que a carga é uma propriedade das partículas, como a massa. Ou seja, é uma maneira errada. A gente fala, igual a gente fala assim, de uma maneira errônea, meu peso é 70 quilos. Bom, não é meu peso, minha massa é 70 quilos. Dessa mesma forma, nós estamos falando da carga elétrica. O objeto é carregado. A partícula possui carga tal, certo? A carga ela é conservada também. Igual nós temos conservação da massa, conservação do momento, nós temos também a conservação da carga. Observe o seguinte, nesse decaimento radioativo aqui do núcleo atômico. O urânio 238, ele decai para o tório 234 e para a partícula alfa, que é o hélio 4. A quantidade de carga que nós temos antes, que é 92 é igual à quantidade de cargas que nós temos somando esses dois. Nesse outro aqui, nós temos um elétron, que é um E elevado a menos, mais um pósitron, que é a antipartícula do elétron. Ou seja, a soma aqui das cargas que nós temos antes é zero. Quando essas duas cargas se aniquilam, quando elas colidem e se aniquilam, a gente fala um processo de aniquilação, elas se transformam em dois raios gamas. E os raios gamas, que são ondas eletromagnéticas, não possuem carga. Então, nós temos carga zero antes, carga zero depois. Da mesma forma, um raio gama se transformando em um elétron e um pósitron. Bom, esse é o resumo da nossa aula do capítulo 21. Vou fazer mais um outro vídeo do próximo capítulo e depois mais alguns vídeos resolvendo exercícios. Falou? Um grande abraço e daqui a pouquinho a gente se vê de novo.